E pensando bem nessa situação, de olharmos para a nossa janela, Deus colocou um versículo no meu coração, o Espírito Santo falou comigo nesta semana, e eu queria que você gravasse esse versículo no seu coração. Efésios capítulo 5, verso 14, nos diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te. Eu não sei o que você tem valorizado, mas Deus diz nessa noite: desperta. Não vive uma vida medíocre, mediana, na sua vida com Deus. Desperta para o teu relacionamento com Deus. Viva a sua intimidade com Deus. Ande com Deus. Valorize o que Deus valoriza. Entregue-se a Deus. Renda-se a Deus, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Desperta. Acorda. Desperta. No Salmo 37, a segunda parte diz assim: confia nele. Confiar, meus irmãos, é uma atitude de fé. Hebreus 11, o verso 1 nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você não vê, mas você confia. Você entrega a Deus e você confia. Você entrega a Deus, você não vê talvez muitas coisas, mas você confia que Ele está agindo, mesmo que você não veja. Aquele jovem, o Deus dele era o dinheiro, era Mamon. E era o que ele via o seu dinheiro. A bufunfa, o money. Bufunfa quem diz é minha sogra, né? Era o que ele via. Mas confiar, meus irmãos, é algo que implica fé. Jesus chamou para ele a algo que ele não enxergava: dá aos pobres. E você não vai ter dinheiro, mas você vai viver, porque eu vou lhe abençoar. Eu vou lhe dar significado à sua vida. Mas ele não conseguia ver, ele não tinha fé. Confiança implica em ter fé. Foi o que Pedro fez, ele disse: eu deixei tudo e te segui. Eu depositei a minha fé. O que Deus tem pedido a você? O que Deus tem chamado você a fazer? Você tem feito? Ou talvez você não tenha conseguido enxergar o que vai vir depois disso, e aí você não faz. Mas confiar implica fé. Eu me lembro que há tempos atrás, conversando com uma pessoa, ela dizia assim: olha, quando Deus falou algumas coisas para mim, Ele disse assim: olha, eu não consegui abrir mão e dizer: Deus, eu vou depender de Ti, porque eu não conseguia ver. Eu prefiro depender do meu braço, do que eu faço. Graças a Deus isso já mudou na vida dele. Mas era o que ele pensava. Mas eu digo a você, confiar implica em ter fé. Mesmo quando você está lá pronto a receber talvez uma propina, alguma situação escusa, e você está até necessitado de dinheiro, mas você confia em Deus, e aí você não entra naquele negócio, porque você sabe que Deus vai lhe suprir. Essa semana eu ainda conversava com uma pessoa, ele dizia: olha, estou sendo tentado, e fui tentado a entrar num negócio, estava precisando, mas o meu Deus é o Deus que supre, e eu confio, por isso eu entrego a minha vida a Ele, e eu não entro nisso. Você e eu vamos ser tentados, muitas vezes, a entrar por situações a qual eu e você precisamos implicar a nossa fé, colocar a nossa fé e confiar em Deus, a despeito do nosso medo, a despeito do que vemos, e entregarmos a Deus a nossa vida. Mas não apenas isso, quando você confia, a sua vontade será confrontada com a vontade de Deus. Essa é a grande verdade. Aquele jovem foi confrontado. Pedro foi confrontado no texto que lemos. Eles pescaram a noite toda. E Jesus disse: olha, agora vai e lança. Ele era um profissional, meus irmãos.
Mas ele foi e lançou. Foi confrontado com a sua vontade, talvez, de não lançar as redes, mas ele lançou. O jovem rico não abriu mão da sua vida e foi confrontado. Eu e você vamos ser confrontados inúmeras vezes. E precisamos decidir e entregar a Deus as nossas vidas, as decisões das nossas vidas, as vontades que temos. Talvez você vai ser tentado a irar-se, você vai ser tentado a deixar a sua casa, você vai ser tentado a com a sua língua falar mal de alguém, você vai ser tentado, jovem, a ter relação sexual antes do seu casamento, você adulto, a adulterar. Isso é um confronto talvez do seu desejo da carne, com a vontade de Deus. Mas confiar, entregar é você dizer: Deus, eu abro mão da minha vontade, pela tua vontade. Você tem confiado em Deus? Você tem confiado em Deus? Ou você tem dito: eu sei o que é melhor para mim? Ah, pastor, isso não é bem assim. Eu concordo com algumas coisas. A minha experiência diz diferente de tudo isso. Você tem confiado em Deus? E sabe o que é mais importante, mais interessante? É que se eu e você não agimos de acordo com a nossa fé, isso não é confiança. Se eu e você não tivermos atitudes práticas, no contexto de que entregamos a nossa vida a Jesus, isso demonstra que de fato não entregamos. Isso demonstra que de fato eu e você não confiamos. Você diz: eu entreguei meu coração a Jesus. Você tem usado os seus dons e os seus talentos na obra de Deus? Você tem usado o seu potencial para servir pessoas? O seu tempo? Se você confia, você age de acordo com a sua confiança, de acordo com a sua fé, de acordo com o que você crê. Você tem servido? Você tem se doado? Você tem amado? Sabe, isso serve também para a minha janela. Como você tem lidado com o seu dinheiro? Tem dado aquilo que é resto? Como você tem lidado com as coisas espirituais? Ou você está orando a Deus, a sua oração é: Deus, me dá isso, me dá aquilo. Ou você tem orado pedindo: Deus, eu quero me entregar mais a Ti. Deus, eu quero viver as coisas espirituais. Deus, num meio onde se busca simplesmente um bem-estar, onde você liga a televisão, onde você vai à internet e você é bombardeado por propagandas, para que você adquira mais para o seu bem-estar. Você tem dito: Deus, eu quero a intimidade contigo. Deus, eu quero uma vida contigo. Deus, eu quero os valores que Tu tem para com a minha vida. Sabe, olhe para a sua janela. Se você não tem agido de acordo com a sua fé, me perdoe, mas isso não é confiança. No Salmo 37, ainda ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Que coisa maravilhosa. Quando entregamos a Deus, confiamos, o mais Ele faz. O tudo Ele faz. O sobrenatural Ele faz. Ele nos tira de uma vida medíocre. E medíocre quer dizer uma vida mediana. Uma vida sem significado, para uma vida relevante, com implicação eterna. Quando aquele jovem foi confrontado, ele ficou triste. Sabe, ele passou talvez a sua vida toda com dinheiro, podendo adquirir muitas coisas. Mas um dia a sua vida acabou. E o que aconteceu com a sua vida?
ele passou uma vida medíocre nesta terra. Que implicação a sua vida teve para a eternidade? Que implicação as suas atitudes, o seu dinheiro, os seus relacionamentos tiveram para a eternidade? Contrariamente, Pedro, ele diz: olha, eu deixei tudo e te segui. Pedro deixou uma vida medíocre, cuidando só dos seus interesses, pescando, cuidando lá apenas da sua casa, e a sua vida passou a ser relevante, e não apenas relevante, mas uma vida com expectativa eterna, uma vida ao qual as suas atitudes tinham e tiveram implicação para toda a eternidade, aonde marcou gerações e marcou a minha vida e a sua vida. Milhões de pessoas. Se você entregar a Deus, se você confiar a Deus, a sua vida, o seu coração, o seu dia a dia, e talvez você diz: pastor, eu já fiz isso, e Jesus diz a você nessa noite: desperta. E se você despertar, se ainda não tem feito, o Espírito Santo de Deus lhe tira da mediocridade para uma vida relevante. Não é largar o seu emprego, não é fazer missões na África, talvez para algum até seja, mas é usar a sua vida para tocar vidas, é usar a sua vida ao qual e da maneira que Deus quer para a sua vida, é ter relevância, é ter uma vida eterna. Por isso a Bíblia nos diz: se a nossa esperança se resume, se limita apenas a este mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a sua confiança, se a sua entrega tem sido superficial, somos os mais miseráveis de todos os homens. A abundância de uma vida bem vivida, está quando nos rendemos a Deus, está quando nos entregamos a Deus, está quando de fato, meus irmãos, temos uma rendição total a Deus. Dizemos: Deus, faz como tu queres. Você já fez essa oração? Você já fez essa oração? Eu quero dizer a você que, quando meditava sobre isso, eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, ou melhor dizendo, quando tive a compreensão do que de fato era entregar a minha vida para Jesus, meus irmãos, a minha vida não foi mais a mesma. Eu percebi que sem Jesus, eu poderia ser o profissional que quisesse, poderia ter os bens que quisesse trabalhando, poderia ter os relacionamentos talvez que fosse ter, poderia talvez ter tantas coisas, mas um dia eu iria morrer e tudo iria acabar. Quando eu tive a compreensão que de fato Jesus me amou, se entregou por mim, e eu, ao aceitá-lo, mudou a minha vida para toda a eternidade, eu quero dizer a você que eu não pude mais retroceder, porque de fato a melhor coisa é e foi me render a Deus, me entregar a Deus. Eu não sei como tem sido a sua experiência, eu não sei de onde você tem vindo, como você tem vindo, eu não sei que Deus você tem aí fora escutado, mas eu quero dizer que Deus, que Jesus, é um Deus que ama, e é um Deus que quando você entrega a Ele, Ele faz dessa entrega o melhor para a sua vida. Por isso entregue a sua vida a Jesus, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Convido a ficar de pé neste momento. Convido o teclado, a irmã do teclado a passar aqui. Feche os seus olhos. Talvez eu não citei o exemplo